E a gente segue falando de economia porque na variação anual, a cotação do dólar registrou uma queda de 8,10% frente ao real. E, no entanto, a moeda norte-americana começou 2024 com valorização. E vamos falar e vamos ficar por dentro desse cenário de câmbio. Aqui quem nos ajuda a entender melhor é o economista-chefe da MB Associados, o Sérgio Vale. Sérgio, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Marusa. Boa tarde a todos que nos assistem. Prazer estar aqui conversando com vocês. Sérgio, para a gente começar esse bate-papo, explica para a gente o que justifica esse movimento de baixa aí do dólar em relação ao real no ano passado. Olha, Marusa, a taxa de câmbio em 2023 foi reflexo de dois movimentos, né? Um lá fora e outro aqui dentro, né? No cenário internacional, a gente teve o susto com a inflação, taxa de juros nos Estados Unidos subindo com força nesse período, uma incerteza muito grande de quando ia começar a cair essa taxa. Essa incerteza acabou também levando a essa pressão na taxa de câmbio, como a gente viu acontecer ao longo do ano passado inteiro. Aqui dentro, por outro lado, a gente teve um começo de ano que foi tumultuado, mas depois a gente teve a aprovação da reforma tributária, outras reformas foram acontecendo, um arcabouço fiscal meio de lado, mas aprovado e com sinalizações que podem ser positivas ao longo dos próximos anos, né? Não tanto no curto prazo, mas um cenário do ponto de vista doméstico que no final acabou sendo até positivo. Com isso, uma taxa de câmbio que no começo do ano passado havia expectativa que poderia ficar acima de R$ 5 por dólar, a gente olhando 5,20, 5,30 era possível, acabou fechando um pouco menos do que isso. E, de novo, muito por conta desse cenário brasileiro, que teve surpresas ao longo do ano, surpresa de PIB, surpresa de inflação mais baixa, algumas reformas foram aprovadas, né, dando uma sinalização de uma economia ao final de 2023 estava um pouco mais forte do que se imaginava no começo do ano. E câmbio está sempre muito atrelado a isso, né? O câmbio apreciando num país é muito um cenário de que esse país está se fortalecendo. E foi um pouquinho o que a gente viu ano passado, né? Tem ainda um longo caminho de reformas adicionais para serem feitas, de melhora na parte fiscal, especialmente, para a taxa de câmbio continuar apreciando. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ver o câmbio ficar mais ou menos nesse patamar que a gente está olhando agora, entre 4,50 e R$ 5 por dólar. Eu acho que vai ser muito o caminho do câmbio que a gente vai ter esse ano. Isso que eu queria saber, né? Porque o Banco Central ele estima a R$ 5, então um pouquinho acima do que a gente vê hoje, né? Você acredita então que deva ficar mais ou menos nesse patamar? Concorda com os analistas ali do Banco Central? Eu acho que o Banco Central normalmente ele tem que ser um pouco mais realista que o rei, digamos assim. Ele tem que ser, acaba sendo um pouco mais conservador. E nesse sentido, quando a gente olha 2024, continua tendo um cenário de normalização da inflação americana, taxa de juros americana, né? Aqui dentro também, aprovação da reforma tributária e as leis adicionais que vão ser aprovadas esse ano, uma consolidação fiscal que se espera um pouco melhor do que foi feito no ano passado, né? Números fiscais que possam melhorar, apesar dessa ser a grande incerteza desse ano, mas está no cenário de todo mundo, de certa forma. Quando a gente junta tudo isso, não há espaço para uma grande apreciação da taxa de câmbio. Quer dizer, aquele cenário que a gente poderia ver de uma economia se fortalecendo e jogar o câmbio para R$ 4 por dólar, por exemplo, não é o caso. Tá. Mas também eu acho que não é o caso de você ver uma explosão cambial, não tem um cenário disruptivo lá fora ou aqui dentro para ver esse câmbio ficar entre 5 e 5,50. Então, no final, acho que vai ser um câmbio que vai estar variando entre 4,50 e R$ 5 por dólar. O cenário um pouco mais complicado, mais difícil, vai para 5. Se começa a normalizar um pouco mais, vai para 4,50. Mas vai ficar muito Perfeito. provavelmente em torno dessa faixa. Perfeito. Vamos ver os impactos disso então para o agro, porque, por exemplo, caso hajam assim novas quedas significativas aí na cotação da moeda, né, norte-americana, agora em 2024, quais seriam os efeitos para o mercado externo? No caso do agro, apesar da apreciação do câmbio poder acontecer, né, esse câmbio ficar um pouquinho até mais baixo do que a gente está vendo agora, os preços vão continuar positivos, né? A gente tem um cenário de safra mais complicada aqui dentro, lá fora, isso acaba jogando os preços para cima e há uma compensação, né? O câmbio está para baixo, mas o preço está para cima. Em termos de faturamento, de retorno para o agro como um todo, ainda vai ser positivo. Então, nesse sentido, esse câmbio apreciado não traz prejuízos para o setor. O que precisa ter, de fato, obviamente, é na operacionalização do negócio, a percepção de para onde está indo esse câmbio para você fazer a produção
e fazer o travamento de custo num preço, num valor de câmbio, e depois você vender num câmbio que é muito diferente. Isso precisa ser sempre tomar cuidado, obviamente, mas quando a gente olha 2024, eu diria que não vai ter uma variação, um distanciamento muito grande da taxa de câmbio que a gente tem hoje. E, ao mesmo tempo, um preço que vai ser mais favorável por conta desses problemas de produção que a gente está vendo esse ano. Então, acho que, no geral, em termos de faturamento para o setor, vai acabar sendo positivo. As eleições ali presidenciais nos Estados Unidos, que devem acontecer no final do ano, então não vão mexer muito com as cotações da moeda aqui no Brasil, na sua avaliação? Provavelmente não. O Trump, se ganhar esse ano, tem uma grande possibilidade dele, de fato, ser candidato e ganhar. Já se sabe um pouco do que ele vai fazer, dado o governo dele lá atrás. Então, e se o Biden ganhar, a gente também já sabe. Então, não tem um cenário, por conta da questão americana, de muita volatilidade ou de uma mudança muito grande para a taxa de câmbio nesse sentido. Quer dizer, as grandes variáveis macroeconômicas que poderiam afetar a taxa de câmbio nesse sentido, elas vão permanecer de certa forma, semelhantes ao que a gente tem hoje. Então, não vejo a eleição americana, a princípio, obviamente tem um longo caminho, muita coisa para acontecer, fazer grandes variações de preço quando a gente fala de câmbio nesse ano. Maravilha! Essa, então, é a análise de Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Sérgio, muito obrigada por aceitar o convite e falar com a gente hoje. Obrigada pelas informações, viu? Até a próxima. Obrigado, Marusa. Até a próxima. Ótimo final de semana para você.